Gurizada, seja muito bem-vindo, Thiago Lutano aqui. E hoje a gente vai falar de Juízes 6. O que nós temos aqui? Vou começar lendo o versículo 1, que eu acho ele muito interessante, ó. 6:1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. O que acontece? Quando ele fala de novo, é porque os israelitas, o povo de Israel, misericórdia. Cara, o povo de Israel, só Jesus. Por quê? Quem é o povo de Israel aqui do primeiro Juízes ali que vai ser? Primeiro Juízes, eu acho que é o primeiro Juízes que vai ser Gideão. O que acontece? O povo vinha lá do Egito, lá do cativeiro. Veio lá do Egito, Moisés libertou o povo. E aí o Moisés foi ter um tete a tete lá com o Senhor. E o que aconteceu? O povo juntou o ouro, fez o bezerro lá. E quando Moisés voltou, ele fez o povo comer o ouro todo, porque o povo estava na idolatria. Por conta disso, o povo ficou no deserto 40 anos. Praticamente aquela geração toda foi destruída, só os remanescentes, vamos dizer assim, os filhos do deserto que entraram em Canaã. E aonde que esse povo está aqui? Esse povo está em Canaã, na terra prometida, na terra que emana leite e mel. E o que aconteceu aqui? Esse povo está adorando outros deuses. Especificamente, eu acho que Baal. Tem muitas palavras difíceis aqui. E aí, o que está acontecendo? Tem uns camaradas chamados Medianitas e Amalequelitas. Vamos lá. Eles estão saqueando o povo de Israel. E ali é um lugar de uma terra muito próspera. O povo planta e colhe. E a prosperidade deveria advir disso. Só que os amalequelitas e os medianitas são muito malandros. Eles vêm na época da colheita. Então, quando o campo está arado, quando o trigo já está brotando ali, tudo direitinho, eles vêm e saqueiam os campos. Por conta disso, muitos israelitas construíram fortificações, cavernas, covas, lugares para se esconder quando esse povo do nome difícil, amalequelitas ali, vinham para saquear, para não ter um confronto. E aí tem um camarada que é o nosso protagonista da nossa história, que é o tal do Gideão, que ele tá moendo, não sei se a palavra é moendo, malhando. Ele tá malhando trigo, deixa eu ver, no lagar. E o lagar é um lugar de você trabalhar a uva. Então, na época do trigo, o camarada estava no lugar da uva. E isso que me chama muita atenção, porque tem a eira. Eira é o lugar onde o pessoal malha o trigo. Mas aí, como todo mundo sabe que na eira o trigo é malhado, os medianitas iriam naturalmente atacar ali aquela região ali da eira para roubar o trigo e etc e tal. Até aí tá tranquilo. Só que quando esses vamos lá, os medianitas e os amalequelitas estão roubando muito, o que está acontecendo? O povo de Israel está ficando pobre, porque eles estão em Canaã, cara. Canaã, terra prometida. E o que acontece? Eles plantam, a planta cresce, eles não colhem. Eles plantam, a planta cresce, eles não colhem. Então não tem como ficar rico desse jeito. Eles estão empobrecendo. O patrimônio do povo de Israel está sendo dilapidado. Mas por quê? Porque eles se desviaram. Deus está lá, paradinho na posição dele. Paradinho. E aí eles vão e se afastam de Deus, então Deus entrega eles na mão dos medianitas e dos amalequelitas. Mas não é que ele pegue o povo dele e fale assim, ó, toma, vai lá, ferra com eles agora. Não, o povo que se distanciou, de novo o povo se distanciou. Deus está parado. Mas quando o bagulho tá doido, que os caras veem que não dá mais, eles começam a clamar. E aí quando eles começam a clamar, eles se reaproximam do Senhor. Tem várias pessoas na Bíblia que clamaram, e clamaram muito. Ana, por exemplo, é uma dessas que clama durante, sei lá, acho que 20 anos. Me corrija aí no comentário se eu estiver errado. E depois que ela clama e ela dá uma oferta para o Senhor, essa parte é importante porque a gente vai falar sobre isso, que ela oferece seu filho lá. Ela oferece seu filho, que vai ser Samuel. Um negócio desse. Eu vou pesquisar melhor e depois a gente troca aí nos comentários.
Voltando, o povo clama, e quando o povo clama, o Senhor responde. Ele sempre responde. Pode ser que ele não responda o que você quer ouvir. Pode ser. Muitas das vezes a resposta que você recebe não é a que você quer, mas não é por causa disso que ele não vai responder. Então, sempre que você tiver uma dificuldade, sempre que você tiver um problema, clame ao Senhor. Sempre que você estiver de boa, sempre que você estiver feliz, clame ao Senhor. Nunca faça que nem o povo de Israel de se afastar do Senhor. Então, vamos lá. Esse camarada chamado Gideão, ele estava lá no lagar, malhando o trigo dele. E aí, vou tentar encurtar. E aí chega o anjo do Senhor e fala para ele que vai ser o cara. Ele que vai ser o cara que vai libertar o povo de Israel. Aí ele vira assim e fala assim, pô, mas anjo, como é que vai ser eu, anjo? Eu sou o menor da minha casa, menor da casa de Manassés. Eu sou a menor casa de Manassés, o menor clã, e eu sou o menor da minha casa. Moral da história, ele é, sei lá, ele é o mais fraquinho, vamos colocar desse jeito. E o anjo fala, não, vai ser você e pronto. O Senhor olhou para você, te escolheu e tá tranquilo. E aí que vem a parte da oferta, né? Gideão fala para ele assim, se você é quem você diz que é, receba a minha oferta. Porque toda vez que Deus recebe a nossa oferta, significa que Ele está contente diante de nós, das nossas atitudes. E essa oferta não precisa ser necessariamente dinheiro. Essa oferta pode ser seu tempo, sua dedicação, pode ser o fato de você oferecer a ti mesmo para o outro, dando um bom ouvido, dando um bom conselho, pregando a palavra. A gente tem dois exemplos de oferta na Bíblia, que é Caim e Abel, Saul. Tem uns camaradas aí que não... Vamos trocar ideia no comentário aí. Vamos trocar ideia no comentário, porque o meu estudo bíblico está um pouco defasado. E isso não é um ponto de fuga. Fica aí, que isso é importante para você. Mas, sim, já houve recusas do Senhor. Quando Davi fala que vai construir uma casa para Deus também, o Senhor fala que ele não vai construir nada, que isso não é ele que vai fazer. Davi estava fazendo besteira naquela época. Davi é um cara segundo o coração de Deus, mas porque Davi se arrepende. Não é porque ele é perfeitão, não, mas ele reconhece os seus próprios erros. Mas vamos voltar aqui a Gideão. E aí Gideão foi lá com a mulher dele. Não me pergunta de onde ele tirou um cabrito, porque naquela época o povo vinha como gafanhoto, roubava tudo, matava tudo. Mas ele tinha um cabrito e ele tinha farinha. Farinha que vinha do trigo, que provavelmente era o trigo que ele malhava no lagar, na encolha. E aí ele oferece isso, ele cozinha tudo lá, tudo direitinho, faz todos os procedimentos, volta e o anjo está lá esperando ele. E algumas linhas teológicas dizem que esse anjo aponta para Jesus Cristo, porque ele tem um cajado na mão, e normalmente quem tem cajado é pastor, e normalmente os anjos que aparecem na Bíblia parecem usando espada. É outra corrente teológica, mas vamos. Aí ele fala para o Gideão colocar aquilo ali na pedra, e quando ele toca a ponta do cajado, aquilo pega fogo e sobe e é consumido e tal, e aí ele tem certeza que o anjo é anjo mesmo. E aí ele fica nervoso, né? Porque naquela época os anjos eram muito poderosos. Não que não sejam hoje, mas muita gente morria na presença de Deus, na presença dos anjos, e ele falou, ferrou, vou morrer. Aí o anjo fala pra ele, não, cara, fica tranquilo, fica de boa aí, que você não vai morrer não, ainda não chegou a sua hora. E aí segue a história. Gideão agora ele tem uma missão. Ele tem que convocar o exército e salvar Canaã, que na realidade são os israelitas, dos medianitas que estão invadindo essa terra, etc e tal. Mas só que Gideão não é um cara assim muito... Eu não vou dizer pra você que ele não é muito crédulo. Eu vou dizer pra você que ele precisava de muitas confirmações. E aí ele vira pro Senhor e fala assim, Senhor, se tudo isso aí que está acontecendo é verdade, o Senhor pode me dar mais um sinal? Eu vou pegar esse montinho de lã aqui, vou colocar na eira, que era o lugar onde malhava o trigo. Aí o Senhor faz um favor para mim, faz com que o orvalho da noite
pegue só na lã, que fique tudo sequinho. E aí é isso que acontece. Gideão amanhece no dia seguinte, bem cedo, ele vai lá e olha, e ele enche um vaso, enche um jarro, ele enche alguma coisa, só com o orvalho da noite, demonstrando que Deus, acertou ali direitinho. E aí ele fala assim: Senhor, se apiada de mim. Por que se apiada de mim? A gente tem exemplo de Zacarias, que foi desrespeitoso lá com o anjo do Senhor, com Gabriel, e ficou mudo durante 9 meses até que a criança nascesse. Isso aí está em algum lugar aí também do livro de Juízes lá. Por quê? Porque ele falou besteira lá pro anjo lá. E aí quando ele estava questionando, ele pede de novo para o Senhor dar um outro sinal para ele. Aí o Senhor fala: tá bom, Gideão, tá bom, Gideão. O que o Senhor quer agora? Aí Gideão fala: não, eu quero que a lã fique seca e que o chão da eira fique molhado. Aí no dia seguinte a lã tá sequinha e o chão tá todo molhado. Aí Gideão, licença poética, eu acho que Gideão deve ter pensado assim: pô, se o Senhor consegue acertar o meio e o Senhor consegue safar o meio ali, que seria a lã, eu acho que o Senhor também consegue dar conta disso. Mas o que acontece nessa história? Deus queria que a glória da vitória resplandecesse, não sobre Gideão, não sobre o povo de Israel, mas sim que a glória fosse do próprio Deus, do próprio Senhor, propriamente dito. Então, quando Gideão convoca o exército, vem 32 mil homens. É muita gente, 32 mil homens. Só que a Bíblia relata lá na frente também que os inimigos eram como gafanhotos, como areia no deserto, e tem uma contagem lá de 135 mil. Então é muita gente, 32 contra 135 mil, a batalha não vai ficar tão justa assim. E aí que a gente tem o Zack Snyder com aquele filme dos 300, e vamos chegar nessa parte. O que acontece? Gideão tá com 32 mil homens, aí o Senhor vira para ele e fala assim: Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Tem muita gente aí, Gideão. Manda os covardes embora, que não tem muita gente. E aí Gideão para diante do povo assim e fala: ó, quem tiver com medo, quem for covarde, pode ir embora. Essa batalha aí não é pra vocês não. E o que acontece? 22 mil vão embora. Então dos 32 sobrou 10. E aí o Senhor olha assim e fala: Gideão, ainda tem muita gente aí, Gideão. Eu quero que a glória dessa batalha seja por mim. Eu não quero que o povo ache que foi por conta de vocês. Porque se os covardes forem embora, aqueles 10 mil ali é tudo faca na caveira, meu irmão. É nego que tá ali, com sangue correndo na veia, 300 por hora. Só ficou os brabos, filho. Só ficou os brabos. Então o povo ainda poderia ficar na soberba, né? Se ensoberbecer em isso, ficar na soberba, achando que a vitória veio pelo seu próprio braço. Então o Senhor fala para o povo ir lá, queria dar mais um testezinho para o povo, manda todo mundo beber água. E nessa, tem algumas pessoas que dizem que os israelitas, eles andam armados até hoje por conta disso. Porque Deus manda que o povo beba água, então tem gente que bebe água igual cachorrinho, várias vezes assim, ó, bebendo com a concha, lambendo a água, e tem gente que se afoga no rio, se apoia de 4, enfia a cara na água e tal. E ele já tinha combinado com o Gideão que quem ele escolhesse ia ficar para um lado, quem fizesse outro ia ficar para o outro. E aí o que acontece? Resumindo, 9.700 homens beberam água de forma errada, só sobrou 300 de Gideão. Aí o Senhor fala assim: não, é com esses aí que tu vai, meu filho, com esses 300 aí. Aí Gideão para, eu acho que Gideão parou e pensou: pô, Senhor, mas são 135 mil lá do outro lado, eu vou só com 300? Aí o Senhor deve ter dito pra ele assim: vai, Gideão, vai, porque você não vai na sua força, você vai na minha, então tá tranquilo. Tá, aí Deus ainda fala assim pra ele, a parte lá do sonho, vamos cortar essa parte, mas os medianitas estão lá e tem a interpretação do sonho e tal, e confirma tudo que o Senhor está dizendo. E aí o que acontece? Gideão parte para a guerra, ele e os seus 300. Os 300 de Esparta agora são os 300 de Canaã, ou os 300 israelitas, porque essa história veio muito antes. E o ponto mais importante aqui é o seguinte, é que eles levam um jarro, quebram um jarro
Numa mão eles seguram uma tocha e na outra eles seguram uma trombeta. Eles estão divididos em 3 grupos e aí eles começam a trocar a trombeta e os midianitas ficam confusos, ficam tontos, começam a atacar uns aos outros, a maioria foge. O que acontece? Eles vencem a guerra sem usar a espada, porque a espada era de quem? A espada era do Senhor. Beleza. Aí agora vem a parte do que eles perseguem o nome dos reis, mas tá lá no livro de Juízes, os nomes são meio difíceis. Tem uma cidadezinha ali também que ele pede ajuda, que nega ajuda, que ele também fala que vai dizimar. Ponto complexo, porque... Vamos pular essa parte. Bota aí no comentário o que você achou dessa parte. E com isso, Gideão vence. Mas ele não vence pela força dele. E aí ele volta, ele retorna com os despojos de guerra e tal. E aí o povo de Israel vira para ele e fala assim: não, você vai ser agora o nosso rei. Você e a sua descendência e a linhagem que vier a partir de você. E aí Gideão declina disso. Ele vira para o povo de Israel e fala: não, o nosso rei vai ser o Senhor, Deus dos exércitos, o Altíssimo e tal. E aí tem um pedaço aí que ele dá mole, que ele faz uma veste, e aí o povo... Uma veste. Porque o despojo de guerra é aquilo que sobra da guerra e tal. Ele pede um pedacinho e faz um manto sacerdotal, pendura lá na cidade lá, que eu não sei falar o nome, Orna. E aí o povo cai na idolatria, de novo. Mas... eu não achei a parte que Gideão se arrepende, mas como ele não morreu, não teve nenhuma outra consequência mais grave, ele teve uma boa velhice, ele tá lá na galeria dos heróis, eu acho que ele deve ter se arrependido, eu acho. Mas o povo, e é isso que eu quero que fique bem claro, o povo de Israel, vendo a glória de Deus, vendo que os midianitas foram mortos, que a cabeça dos reis estavam lá, que os despojos de guerra estavam lá, que aqueles 300 camaradas botaram 135 mil para correr, eles ainda assim vão adorar a uma veste. Uma veste sacerdotal. Aí eu te falo, o povo de Israel é muito difícil. Então assim, se você ainda é povo de Israel, e tem uma aspas aí, cara, toma cuidado com isso. Toma cuidado para não se afastar de Deus, porque Deus vai estar ali paradinho. Então é muito complicado, porque você anda na direção oposta da que o Senhor quer. Você faz o que o Senhor não quer. E aí você depois vai reclamar. Tá, beleza. Se você tiver arrependido, se você levantar um clamor, se você voltar para onde Deus está, tá tranquilo, tá de boa. Mas se você ficar longe de Deus muito tempo, vai dar ruim, vai dar ruim. Moral da história, Gideão teve uma boa velhice e nos próximos 40 anos que se seguiram, os midianitas nunca mais se ergueram contra o povo de Israel e eles foram prósperos e plenos ali naquela terra. Porém, 40 anos se passaram, 40 anos é uma nova geração que surge, então quando Gideão morre surge um monte de problemas, talvez por causa da manta, talvez por outros fatores, mas isso aí é assunto para os próximos vídeos. Para você que assistiu até agora, muito obrigado. Para você que quer me ajudar, leia a Bíblia, comece lá no livro de Mateus, e depois que você lê Mateus e Marcos e Lucas e etc e tal, volta lá para o início lá da criação lá em Gênesis. Tá bom? Um forte abraço, fui!